A cultura do mamão é cultivada em todo o território brasileiro, porém os estados que se sobressaem são os estados da Bahia, do Ceará e do Espírito Santo. Esses estados eles correspondem a 91,17% de toda a produção nacional. Através de pesquisas recentes da Embrapa, as fontes indicam que terá um aumento nas exportações, o que aumenta a rentabilidade e a estabilidade da cultura no Brasil. Como todas as culturas, a do mamão não é diferente e ela também possui doenças que afetam direta e indiretamente a produção final. A doença que iremos tratar é conhecida popularmente como pinta preta, e seu nome científico é Asperosporium caricae. Essa doença é um fungo que afeta primeiramente os frutos e as folhas da cultura. A ocorrência dessa doença ela provoca o amarelecimento, a queda prematura das folhas, que retarda o crescimento e definha a planta. Como o Guilherme já falou, né, aqui atrás temos um mamão com a doença fúngica, né, da pinta preta. E essa doença, como já diz o nome, ela possui sintomas bem específicos e bem marcantes que podem afetar tanto as folhas quanto, em casos mais severos, que é nesse caso aqui, no fruto mesmo, no mamão. É possível ver umas manchas, pintas pretas escuras no mamão e também nas folhas. Outro modo de você ver essa doença, quando o tamanho dos frutos estão menores do que os normais. A quantidade de frutos que dá num pé de mamão não é afetada por essa doença, porém o tamanho sim, o tamanho desses frutos ao ser colhidos é bem específico você observar esse tamanho menores, devido a essas pintas pretas que são observadas nas folhas, porque quanto mais quantidade de pintas, menor vai ser a área para fazer a fotossíntese. E se não há fotossíntese, o tamanho dos frutos podem sim diminuir na produção final, no produto final, acarretando então problemas na parte comercial, né, desse produto. Para que haja essa presença desse fungo da pinta preta nas plantas, né, no caso no mamão, é necessário algumas condições favoráveis para que haja o estabelecimento desse fungo, como por exemplo umidade, temperatura, né? No caso aqui da nossa região e desse mamão, a umidade era alta, a temperatura, como da nossa região, também é alta, e esses fatores favoreceram o aparecimento desses fungos. Essa área é uma área com irrigação, então temos bastante água que fica acumulada no solo. E isso, lá no começo, quando plantamos, pode ter acarretado a presença desses fungos. Outra forma de transmissão é o vento. Como podemos ver, é uma região bem aberta, em que corre muito vento. Então, para esses fungos chegarem até aqui, é muito fácil. O vento mesmo traz esses esporos desses fungos e fazendo com que cheguem na planta e eles sim se estabeleçam, encontrar essas outras condições e se estabeleça nessa planta, né? E em várias outras, mas no mamão é muito presente. Eu vou mostrar para vocês alguns desses sintomas bem aparentes nas folhas e também nos frutos, tá? Logo. O manejo para que diminua, né, ou evite a entrada desses patógenos, né, desses fungos da pinta preta, podem ser feitos através de tratamento de sementes. Por o mamão ser uma planta que a semeadura é feita através de sementes, então pode ser feito sim o tratamento dessas sementes para que sejam plantas resistentes, né, tratadas sem esse fungo, tá? E algum outro tratamento, né, outro manejo necessário é sempre se atentar aos sintomas. Então, em caso de regiões muito quentes, com bastante água, que é como essa, em que há bastante área aberta sem quebra-ventos, é necessário sim observar se na planta há sintomas desse fungo, essas pintas e manchas pretas. Em áreas grandes, um outro manejo, que pode também ser um controle bem eficaz, é utilizar quebra-ventos, eucaliptos ou qualquer outro tipo de quebra-ventos para evitar que esses esporos, né, esses fungos cheguem até a plantação do mamão, até a lavoura do mamão.
Então isso também pode ser um ótimo jeito de você evitar que essa doença se instale. E o controle químico, né? Como todo mundo conhece, o controle de fungicidas específicos para esse fungo também existe, né? É bem utilizado, inclusive, também pode ser feito esse tipo de controle. Agora eu vou mostrar para vocês os sintomas bem evidentes nas folhas e também em alguns frutos que temos aqui nesse pé. Ó, eu vim aqui mostrar para vocês agora os sintomas nas folhas primeiro. Nas folhas nós vemos algumas descolorações, né, em outras cores, na parte superior da folha. Porém, onde mais afeta, onde mais que a gente consegue observar é na parte inferior delas, em que a gente consegue observar bastante pintas pretas, ou seja, manchas pretas em torno de toda a folha, parte inferior. Então, assim, é um fungo que é um sintoma bem aparente, dá para ser fácil de você ver, né? E isso gera muito problemas na hora de fazer a fotossíntese, porque aqui tem tanta mancha que afeta a área foliar, então afeta a área em que a folha vai conseguir fazer uma fotossíntese, podendo acarretar naquele problema que eu mencionei para vocês, o tamanho dos frutos. Então os frutos, eles vão ficar menores, tá? E isso pode ser muito ruim comercialmente falando, né? Temos muitas pintas, então num caso desse já está um grau muito avançado nessa planta. A gente consegue perceber que o tamanho dos frutos vão ser afetados sim. Entrando um pouco nessa parte dos frutos, aqui nós podemos ver que o tamanho dos frutos já foi afetado sim, ó. Vemos frutos bem menores do que o comum. E no caso de frutos maiores, aparece muitas pintas. Eu tirei aqui um fruto, um mamão, para vocês observarem o quanto de pinta que esse mamão fica. E isso daqui é muito ruim no comércio, né? Falando comercialmente falando, isso aqui é descartado. Não pode entrar um fruto com tantas pintas, com tantas marcas, sintomas dessa doença, ó. Dá para ver nitidamente as manchas, né? As pintas pretas desse fungo. As lesões nos frutos, ela prejudica diretamente a comercialização e a exportação dos frutos in natura, devido à aparência, né? Entretanto, os danos dessa doença, ela se limita apenas à superfície dos frutos.